Olha só, em 2025 aconteceu uma coisa realmente impressionante no mercado de mineração. A gigante AngloGold Ashanti não teve só um ano bom, ela teve um ano que, sinceramente, redefiniu o que é sucesso para ela. A gente vai mergulhar nos números e nas estratégias por trás desse desempenho que foi, no mínimo, espetacular. Então, a pergunta que não quer calar é como? Como uma empresa dá um salto desses nos seus resultados e, claro, no valor da sua ação? A resposta, na verdade, é uma combinação de fatores, tanto coisas que aconteceram dentro da empresa quanto lá fora, no mercado global. E é isso que a gente começa a desvendar agora. E tudo começa com este número aqui. Um lucro líquido 151% maior. Isso não é um crescimento qualquer, sabe? É o tipo de resultado que vira manchete e faz todo mundo no mercado levantar a sobrancelha. Um número dessa magnitude pede uma explicação. E para a gente entender como se chega nisso, precisamos olhar bem de perto. Para entender a origem desse salto impressionante, o primeiro passo é conhecer a protagonista da história. Afinal, quem é a AngloGold e o que sustenta uma operação tão gigantesca? Bom, a AngloGold Ashanti é simplesmente uma das maiores produtoras de ouro do mundo, com minas espalhadas por 3 continentes. Isso quer dizer que o desempenho dela está, por natureza, totalmente amarrado ao preço do ouro no mercado internacional. Esse é o ponto de partida que a gente precisa ter em mente para entender todo o resto. E a história desse sucesso todo começa de dentro para fora. O primeiro fator-chave foi o desempenho interno da empresa. Sabe, antes mesmo de pensar no cenário externo, que estava ótimo, a AngloGold já estava operando como uma verdadeira máquina de fazer dinheiro em 2025. Vamos ver os detalhes. E aqui, olha, os números contam a história de uma forma muito clara. O lucro líquido mais que dobrou, pulando de 255 para impressionantes 639 milhões de dólares. Mas isso não foi mágica, foi a tempestade perfeita. A produção interna aumentou bastante, bem na hora em que o preço do ouro no mercado mundial disparava. E a dimensão desse crescimento fica ainda mais nítida quando a gente olha assim visualmente. Não estamos falando de um aumento gradual, mas de um verdadeiro salto vertical. O resultado de 2025 simplesmente faz o do ano anterior parecer pequeno, mostrando a escala massiva do lucro que foi gerado em tão pouco tempo. E aqui está um ponto crucial, a essência da estratégia. O lucro não veio só do preço do ouro. A empresa também produziu muito mais. Um aumento de 21% na produção física significa ter muito mais produto para vender, justamente no momento em que os preços estão lá no teto. É a combinação perfeita de eficiência na operação e sorte no mercado. E o que uma empresa saudável e com tanto lucro faz? Ela divide o sucesso e recompensa quem investiu nela. O dividendo por ação pulou de uns 12 centavos para 80 centavos. Isso é mais que um número, é um sinal poderoso de confiança financeira e um verdadeiro imã para o mercado, mostrando que os ganhos são reais, são palpáveis. Mas a performance interna da AngloGold foi só metade da história. Se a empresa era o motor, as condições do mercado global foram, digamos, o combustível de foguete. É aqui que a gente entra na febre do ouro de 2025. 3.287 dólares. Esse foi o preço recorde que uma única onça de ouro atingiu. Um valor nesse patamar não apenas ajuda, ele transforma completamente a economia de qualquer mineradora. É o tipo de vento a favor que toda empresa sonha em ter. Mas por que o ouro ficou tão valioso assim de repente? Bom, foi uma confluência de fatores globais. Incertezas na economia e na geopolítica levaram o capital a buscar a segurança histórica do ouro. Junte a isso políticas de juros favoráveis e um novo fluxo de investimentos entrando no setor. E pronto, temos a receita da tempestade perfeita para essa valorização. Só que lucros recordes podem ser passageiros. Uma empresa realmente inteligente sabe que precisa jogar pensando no futuro. E a AngloGold já estava se mexendo de forma bem estratégica para garantir que esse crescimento não fosse só um evento isolado, mas o começo de algo ainda maior. E essa estratégia de futuro se apoia em 3 movimentos bem ousados e calculados. Primeiro, a compra da Augusta Gold. Segundo, uma expansão super importante no distrito de Beireri, lá nos Estados Unidos. E, o que é crucial, um aumento de 20% nas reservas de um projeto-chave. Cada passo foi pensado não só para crescer, mas para consolidar o domínio da empresa no setor. E o mercado, claro, percebeu isso na hora. A leitura dessas jogadas estratégicas foi unânime. Eram sinais claros de que a empresa não estava só surfando a onda do bom momento, mas sim construindo uma base ainda mais forte para o futuro.
Então, com todos esses elementos na mesa, lucros recordes, um mercado super favorável e uma estratégia de futuro bem definida, qual foi o veredito final do mercado? A opinião dos analistas que acompanham a empresa de perto confirma todo esse otimismo. O sentimento era de um otimismo muito forte, sem dúvida. Grandes casas como Hot Capital e JP Morgan não apenas recomendaram a compra das ações, mas estabeleceram preços-alvo bem acima dos níveis da época. Na prática, eles estavam dizendo ao mercado que, mesmo depois de toda a alta, a história de valorização ainda tinha muito chão pela frente. Então, resumindo, o sucesso espetacular da AngloGold foi construído sobre uma base bem sólida e com várias camadas. Lucros recordes vindos da eficiência interna, um preço do ouro nas alturas, dividendos generosos que atraíram investidores e uma expansão estratégica que aponta para um futuro forte. Tudo isso, claro, turbinado por um cenário macroeconômico perfeito. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Com uma combinação tão perfeita de fatores, será que este foi um pico momentâneo ou o começo de uma nova era de ouro para a companhia? O que o futuro reserva para o metal precioso e para uma de suas maiores produtoras é a questão que o mercado vai continuar observando de muito, muito perto.